Querido amigo, querida amiga, nós estamos bem próximos do Natal, é verdade. E, e esse período do Natal, se nós fôssemos pegar todos os eventos, todas as situações, nós poderemos falar sobre muitos acontecimentos e relacionar os mesmos ao evento denominado Natal, não é verdade? Hoje eu quero falar sobre Maria. É isso mesmo, Maria. E para falar sobre Maria, uma reflexão, tá? Não é nenhuma proposta assim de tentar polemizar, nada disso, mas é uma reflexão. E para falar sobre Maria, eu quero ler o texto do profeta Isaías, capítulo 7, versículo 14. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho e lhe chamará Emanuel. Pois bem, quando uma criança nasce, a mãe, ela é honrada com visitas, presentes. Na verdade, as mulheres dizem que é o maior evento na sua vida, é justamente aquele dia em que ela se torna mãe, em que ela dá à luz a uma criança. Agora, tente imaginar a seguinte situação. Antes do filho nascer, você já saber que seu filho seria o presidente de um país. Já pensou? Você está grávida ou ainda nem está grávida, está apenas noiva ou está apenas namorando e você de repente recebe a notícia de que você vai ter um filho, de que esse filho será o presidente do país. Qual seria a sua reação? Qual seria a reação das pessoas com essa criança assim que ela nascesse? Maria, ela foi agraciada por Deus em saber que estava grávida de Deus, pelo poder do Espírito Santo, que a iria envolver, e que o que nela estava sendo gerado era muito mais do que o presidente de um país, era o salvador de todos os homens. Que honra, que privilégio foi esse, não é verdade? Com certeza, qualquer mulher iria dizer: Uau, isso é extraordinário, isso é magnífico. Já é maravilhoso eu ser mãe do filho que eu tenho, da filha que eu tenho. E agora imagine ser mãe do Salvador do mundo. E a minha pergunta é: ela merecia? Ela merecia essa honra de ser a mãe de Jesus? Se a resposta for sim, por quê? Se a tua resposta for sim, ela merecia. Por quê? Bem, a Bíblia não fala nada. A palavra de Deus se cala quanto a essa questão. Mas, olhando para a Bíblia, nós podemos concluir ou deduzir que a resposta é não. Não, ela não merecia. Chegamos ao que o texto bíblico diz. Ela foi agraciada por Deus, porque chegou o momento de Deus cumprir com a sua promessa. E ela foi a escolhida naquela situação, naquele momento, para ser a mãe do Salvador. Eu não quero desprestigiar, muito menos desprezar a fé de ninguém. Muito pelo contrário, longe de mim. Quem me conhece como pessoa sabe que isso está longe de mim e da minha postura. Só que, no entanto, querido amigo, querida amiga, não tem como falar de Natal sem falar de Maria. E é justamente por causa disso que eu quero trazer neste momento esta reflexão. E eu quero que você reflita comigo justamente sobre Maria, ou aquilo que a Bíblia fala sobre Maria e tentar entender algumas coisas entre as quais nós vivemos nos dias de hoje, que se fala, ou que se prega, ou que se ensina também a respeito de Maria. E para falar para você sobre esse tema, eu quero dizer: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Pastor. As pessoas, elas são muito rápidas em talvez apontar o dedo e falar: pastor, espera aí, não pode falar isso. Querido amigo, querida amiga, Maria, ela nasceu da tribo de Judá, das 12 tribos de um povo chamado Israel. O seu pai, conforme alguns escritos apócrifos, ele se chamava Joaquim e a sua mãe Ana.
Tem pessoas que dizem que Jesus ele é descendente de Davi por Maria. Outros afirmam que Jesus é descendente de Davi por meio de José. Há essas duas interpretações e as pessoas se baseiam nelas para então fundamentar também algumas coisas que elas acabam ensinando. Maria é o nome feminino mais pronunciado, ou é o nome pronunciado com maior frequência em todo o Ocidente, isto é verdade. É a personalidade feminina mais representada em toda a história, tanto nas artes plásticas e bem como também nas músicas. Olha só, Maria ela está presente nas artes plásticas, Maria está presente em muitos hinos, em muitas canções e também em alguns relatos bíblicos. O século XX, aí alguns historiadores dizem isso, que o século XX ele presenciou uma certa aceleração das aparições de Maria. Desde 1930, os estudiosos de Maria dizem que houve mais de 200 aparições. Mas a minha pergunta, querido amigo, querida amiga, fora isso, porque cada um tem a sua concepção e o seu entendimento, mas fora isso eu gostaria de falar para você, e Maria no Novo Testamento? Eu li um texto do Antigo Testamento, Isaías capítulo 7, versículo 14. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamará Emanuel. Mas a minha pergunta para você é, e Maria no Novo Testamento? Louis Ginberg, ao comentar sobre a história da interpretação bíblica, ele ressaltou que, assim como uma pérola é resultado de um fator irritante na coxa de um molúsculo, assim também uma história ela se torna real conforme ela vai sendo também divulgada ou falada por muitas pessoas. Querido amigo, querida amiga, as passagens nas Escrituras a respeito de Maria são escassas, essa é a verdade. São escassas e desesperadoramente breve. Bem, se o que a Bíblia diz sobre Maria é escasso e desesperadoramente breve, por que tanto se fala sobre isso? Pois bem, querido amigo, querida amiga, o intérprete do início do século XX, procurando maximizar as evidências dentro de um limite permissível, ele foi obrigado a admitir o seguinte: antes de tudo, o leitor dos testamentos, do Antigo e do Novo Testamento, eles se surpreendem por encontrar tão pouco material a respeito de Maria. O principal dicionário inglês do Novo Testamento, ele afirma, ao identificar a primeira das 7 Marias presentes no Novo Testamento, e ele diz assim: pouco se conhece sobre a vida de Maria, a mãe de Jesus, no Novo Testamento. Muito do que há registrado sobre Maria são textos advindos da tradição. Olha só, a tradição é muito forte. A tradição e principalmente questões populares, isso é muito forte. E por ser muito forte, tem muita evidência entre o povo, entre as pessoas. E isso, como a pérola, né, vai sendo formada, isso também, conforme vai sendo jogado ou dado luz a isso, vai se tornando cada vez mais forte a questão a respeito de Maria. Por quê? Porque o Novo Testamento há muitos breves ou poucos relatos sobre a mãe de Jesus. O culto a Maria, ele foi crescendo no decurso dos séculos, através da devoção popular. Olha só, a devoção popular a respeito daquela expressão, a expressão cunhada pela igreja do Theotokos, ou seja, a mãe de Deus. As pessoas passaram assim, à medida do tempo em que foi se passando, a adorar Maria, pois ela, segundo o Theotokos, é a mãe de Deus. Uma devoção popular que se tornou maior e é o maior divisor de águas dentro do cristianismo. Aqui se separam as igrejas.
Só que não se separa a igreja somente entre aqueles que adoram Maria, aqueles que prestam culto a Maria e aqueles que não prestam culto. Não, vai muito além disso, querido amigo, querida amiga. Aqui entra toda a questão a respeito da natureza de Cristo, a natureza humana e a natureza divina de Cristo Jesus. Querido amigo, querida amiga, aí convém dizer, olha, o Novo Testamento ele não trata o assunto Maria. Não é a preocupação da Bíblia. A preocupação da Bíblia é uma, é apontar para Jesus, para o Salvador de todos os homens. Essa é a grande preocupação. Esse é o grande evento bíblico. Então Maria não é o assunto principal da Bíblia. Só que este silêncio ele é um silêncio também, de certa forma, revelador. Ou seja, este assunto ele não era ambíguo, ele não era essencial lá no início da igreja cristã. Porque as pessoas sabiam qual era o ponto central. O ponto central era Cristo. A exceção que é Lucas, que para muitos é um biógrafo de Maria, e também a exceção de Lucas e Mateus, que falam de Maria como aquela que concebeu Jesus ainda virgem, relatando essa promessa, o cumprimento dessa promessa, o profeta anunciado pelo profeta Isaías. As epístolas e as pregações registradas em Atos nem sequer mencionam a concepção virginal de Jesus. O primeiro a escrever sobre Maria no Novo Testamento, olha, o primeiro, porque o primeiro livro que nós temos ali no Novo Testamento, e o primeiro a escrever sobre Maria, ele nem sequer se refere ao nome de Maria. O escritor apenas ressalta assim: quando chegou o tempo certo, Deus enviou o seu próprio filho, que veio como filho de mãe humana. Gálatas 4. Versículo 4. Nós temos o texto de Lucas, o Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 28. Olha que texto. Evangelho de Lucas, capítulo 1, o versículo 28. Diz assim, Lucas 1, versículo 28. E entrando o anjo aonde ela estava, Maria, disse: alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. É tradução da Vulgata. Talvez lá no começo, quando eu falei, você logo pensou assim: espera aí, pastor. É a tradução da Vulgata. A tradução da Vulgata que nós temos aqui na revista Almeida Atualizada, que diz assim: e entrando o anjo onde ela estava, disse: alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Querido amigo, querida amiga, aqui é que entra o grande lance. Aqui que entra o grande lance. A interpretação da Igreja Apostólica Católica Romana é que esta expressão cheia de graça, olha só o texto bíblico, Lucas 1, 28. Alegra-te muito, favorecido, o Senhor é contigo. Ou a tradução da Vulgata: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. A interpretação da Igreja Apostólica Católica Romana para a expressão cheia de graça significa que Maria, ela não era apenas receptáculo, mas que Maria também, ela possui agora a graça de Deus e tem o direito de conceder esta graça de Deus para outros. É a interpretação da Igreja Católica Apostólica Romana. Querido amigo, querida amiga, a King James, que é uma tradução inglesa, ele diz ou cita este versículo, Lucas 1, 28, como salve, agraciada. O termo grego, a gente precisa ir lá para o original, o termo grego é kerharitomene, substantivo de haris, que significa favor. O Novo Testamento, ele traz como significado dessa, para haris, graça imerecida, significando generosidade de Deus. Maria, ela foi abençoada em ter sido escolhida e nós precisamos valorizar essa escolha, porque Deus a escolheu. Ela foi honrada com esta escolha. Como diz, ela foi agraciada com esta escolha. No entanto, querido amigo, querida amiga, eu não posso dar a essa honra mais do que ela tem. É o equilíbrio. Ela é agraciada? Claro que é. Foi escolhida por Deus? Claro que foi. Mas vamos parar por aí.
Observe que lá no texto de Hebreus, capítulo 11, quando cita os heróis da fé, Maria não está entre os heróis da fé. E isso pode me chamar um certo tipo de atenção ou de cuidado. Ou seja, mantenha Maria naquilo que ela é. Serva do Senhor, agraciada, honrada por ter sido escolhida, mas não precisamos fazer com ela além disso. O relato da anunciação pelo contexto, né? Eu preciso olhar esse texto, eu não posso olhar Lucas 1, 28 e ponto final. Eu tenho que olhar para todo o contexto. E todo o contexto parece se referir, em primeiro lugar, à iniciativa de Deus em assinalar Maria para se tornar como mãe de Deus. Olha, Maria, você foi escolhida. Deus escolheu você por quê? É critério de Deus. Esse é o critério de Deus. Está dentro dos mistérios de Deus. Deus assim a escolheu. Você foi escolhida. E você foi escolhida e você está inserida dentro do plano de Deus. E dentro do plano de Deus, então, você vai dar a mãe, você vai dar a luz, vai ser a mãe do Filho de Deus. Querido amigo, querida amiga, eu fiz essa pergunta lá no começo do programa. Você ainda está namorando ou conhecendo uma pessoa e de repente recebe o anúncio de que vai ser mãe do futuro presidente do país. Que honra é essa? Nada além de honra. Nós precisamos ir até onde nos é permitido ir. Por isso eu preciso falar para você uma coisa muito interessante, a oração. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. É uma tradução da Vulgata, um texto bíblico. É uma tradução. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Nenhum problema até agora. Ou tem algum problema? Tem alguma coisa que fere a Bíblia, essa parte da oração? Não. Agora, o problema. Aí entra um problema até, podemos dizer, teológico ou podemos dizer um problema de interpretação. Santa Maria, Mãe de Deus, até que aí, tranquilo, né? Orai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Querido amigo, querida amiga, entre nós, homens e Deus, há um só intercessor. E eu quero ler o texto de 1 João, capítulo 2, versículo 1. 1 João, capítulo 2, versículo 1. 1 João, capítulo 2, versículo 1. Filhinhos meus, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Olha só há um intercessor entre os homens e Deus. É justamente Jesus Cristo, o Filho de Deus. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. E eu não posso deixar passar despercebido as palavras do próprio Jesus. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6. Eu sou, Jesus disse, Jesus respondeu, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu não posso ignorar esses fatos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ok, tranquilo. E essa sentença aqui, ela combina duas traduções bíblicas e da Vulgata. É a tradução de Lucas 1, 28 e Lucas 1, 42. Santa Maria, Mãe de Deus, orai por nós pecadores agora na hora da nossa morte. Aqui eu preciso ter cuidado. Aqui eu preciso ter cuidado. Por quê? Porque essa sentença, você não encontra a referência bíblica dela. Não tem uma referência bíblica dela. Essa expressão está apenas fundamentada na tradição pós-bíblica, ou em cima da devoção popular da palavra Theotokos, e na doutrina marista, na qual os santos é que intercedem pelos homens, principalmente Maria, que segundo eles, segundo o entendimento da expressão grega kerharitomene, que significa que Maria é cheia de graça, e estando ela cheia de graça, ela pode então conceder essa graça para outros.
é uma interpretação da Igreja Apostólica Católica Romana. Querido amigo, querida amiga, esta reflexão ela é necessária ser feita ainda hoje. Porque muitas vezes não convém apenas falar assim, mas por que não e por que sim? Por que não e por que sim? Sempre é a pergunta. Theotokos, mãe de Deus. Este vocábulo, então, ele foi um vocábulo inventado, porque, humanamente falando, é o que melhor designa Maria dentro do cristianismo. Ou seja, Atanásio ele ecoou a linguagem da devoção popular. Quem é Maria? Maria é mãe de Deus. Então foi um meio de se expressar para todas as pessoas quem é Maria. Eu posso ler também um texto do Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 38. Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 38. Então disse Maria: aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Se os historiadores da igreja tivessem seguido o exemplo de colegas especialistas nas ciências naturais, ficaria claro que entre as muitas cenas que envolvem a pessoa de Maria, o que mais despertou a religiosidade popular é justamente a criatividade dos artistas, transparecida por quadros nesse relato da Anunciação. A Anunciação era uma das grandes 12 festas da igreja lá no Oriente Bizantino. Todos acreditavam que a importância primordial da Anunciação era o milagre da encarnação. Então, muitas vezes se dá pouca ênfase ao milagre da encarnação. Eu fiz isso há 3 dias atrás, quando eu falei sobre o Natal e a obra do Espírito Santo. Mas muitas vezes se dá pouca ênfase à encarnação para se dar muita ênfase a Maria. E Maria, ela foi honrada, ela foi agraciada por Deus em poder ser a mãe do Salvador. Você está grávida e você vai ser mãe do presidente do Brasil. Uau, que espetacular! Mas ela foi uma notícia melhor. Maria, você está grávida pelo poder do Espírito Santo e você vai ser mãe do Salvador do mundo. Nossa, que espetacular deve ter sido essa notícia. E nós precisamos focar no evento, no fruto, no bendito fruto. Enquanto que os apóstolos, ou o apóstolo João escreveu, a palavra se fez carne. Olha só, João escreveu, a palavra se fez carne. Lucas, no seu relato histórico, ele descreveu em forma de drama e de diálogo um colóquio entre Maria, a escolhida de Deus, e o anjo Gabriel, que era o emissário de Deus. Nós temos aqui uma conversa. E Maria não se exalta de maneira nenhuma. Maria apenas responde: tudo bem. Aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim, conforme a tua palavra. E muitas vezes, talvez nós estamos correndo o risco de oferecer ou de dar para Maria uma honra maior do que ela mesma se deu. Muitas vezes é isso que está acontecendo. E nós precisamos entender que Deus tem os seus meios para cumprir os seus planos. E o plano de Deus é a salvação. E Ele usa pessoas para esse plano da salvação. Eu sempre gosto de dizer, assim como foi usado Maria, como foi usado José, próprio Zacarias, a Isabel, o anjo Gabriel, muitos outros anjos, profetas, Deus continua também usando hoje pastores, pregadores, pessoas simples. Você, líder leigo, você serva, você que trabalha aí na igreja, talvez ninguém olha para o teu trabalho de limpar a igreja ou limpar o chão da igreja, né? Mas todo mundo quando chega na igreja vê tudo limpo, arrumado e deveria pensar, espera aí, quem está limpando isso aqui? Isso também é usado para o plano de salvação de Deus ou não? É que nós muitas vezes olhamos de uma perspectiva muito egoísta ou a questão de querer subir-se ou colocar-se num pedestal, sendo que não é preciso. Assim também acontece em toda essa devoção voltada a Maria. Ao longo de toda a história, Maria foi vista como a serva do Senhor, pois assim ela se denominou no Evangelho de Lucas, como sendo a serva do Senhor.
Ela se reconhece como um instrumento do plano de Deus. E mesmo que cada um de nós, instrumentos de Deus para a sua ação salvadora nesse mundo. Deus também me usa como seu instrumento para a ação salvadora dele neste mundo. Porque só tem um meio das pessoas serem salvas, é conhecendo Jesus. Jesus que nasceu de Maria, que foi agraciada por ter sido usada neste plano de Deus de salvação. E nós continuamos também sendo agraciados por estarmos sendo usados nesse plano da salvação, mas Deus usa cada um de uma maneira e louvado seja Deus por nos usar desta maneira, e louvado seja Deus porque eu sou um servo, você é uma serva, um servo do Senhor. Serva do Senhor, dule Kyriou. Mulher escrava do Senhor. Essa frase é o feminino da frase masculina, doulos, Jesus Cristo, escravo de Jesus Cristo, conforme escreve Paulo em Romanos capítulo 1, versículo 1. E essa frase, em todo o Novo Testamento, passou a designar todos os apóstolos de Cristo Jesus. Querido amigo, querida amiga, por que as pessoas adoram Maria? Ela nunca solicitou e ela mesma se reconheceu como serva. Bom, uma das possíveis respostas está no fato que há entre, ou a relação que há entre a teologia que é técnica e também a devoção dos fiéis comuns. E muitas vezes é complicado você desassociar ou até conectar, né? Então, por isso que muitas vezes é difícil uma resposta. Uma coisa é a teologia técnica, outra coisa é a devoção dos cristãos enquanto estão no culto. Olha, eu quero só fazer uma observação de maneira especial para muitos luteranos. Nós temos uma teologia técnica, a teologia da Santa Ceia, ou a doutrina da Santa Ceia. Mas por que as pessoas se curvam para receber no pão e no vinho o corpo e sangue de Cristo? Por que as pessoas se curvam? Tá vendo? É a questão da teologia técnica e a devoção popular. Então, por isso que surgiu toda a adoração e que tem voltado essa adoração. E nós precisamos olhar para isso com muito amor, com muito carinho, com muito cuidado. Nós não adoramos, ou seja, nós não dobramos o nosso joelho a Maria. Mas nós sabemos, reconhecemos e falamos sobre a sua importância. Afinal, no que nela foi gerado é Jesus. Bendito é o fruto do seu ventre. É preciso compreender que Lucas, um historiador, ele faz 90 citações a respeito de Maria. É conhecido entre os estudiosos como sendo o biógrafo de Maria. Só que ele não quis destacar que a mesma é para ser adorada. Ele simplesmente citou tantas vezes Maria com o intuito de comprovar a ação de Deus na história para fazer cumprir a sua promessa anunciada 700 anos antes através do profeta Isaías. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho. E Lucas está comprovando isso por meio da história, por meio da ação e da atuação de Deus. Se alguém, aí vale também o conselho, se alguém de fato e de verdade quer prestar alguma honra e alguma homenagem a Maria, não precisa dobrar os seus joelhos e nem orar a ela. Não. Simplesmente exclame, assim como ela exclamou: eis aqui a serva, eis aqui o servo do Senhor. Faça-se em mim segundo a tua palavra. Em outra situação, nós poderíamos dizer: usa-me, bondoso e amado Pai, para mostrar ao mundo o teu Filho Jesus, porque o teu Filho é o bendito fruto que salva e é o Salvador de todos os homens. Querido amigo, querida amiga, muito obrigado pela tua valiosa audiência. O objetivo aqui é uma reflexão em torno desse tema, que é um divisor de águas dentro do cristianismo e que muitas vezes as pessoas têm algum receio ou alguma dificuldade para falar sobre o mesmo. Tá bom? Tentei falar de maneira bem tranquila e bem suave para você, para que nós possamos refletir.
poderia falar ainda muitas outras coisas. Acredito que num outro momento nós podemos abordar de um outro ângulo de vista também toda essa situação. Mas eu agradeço a tua audiência, a tua compreensão. Deixa aí os seus comentários a respeito de Maria, a mãe de Jesus, tá bom? Faça também as suas perguntas. Estamos aí para dialogar, para conversar. Se você quiser me dar também a honra de me seguir lá no meu canal no YouTube, é Pastor Edson Ronaldo, Cristo Conectado. Você vai me encontrar lá e vai poder se inscrever no meu canal também. Deus te abençoe, fiquem todos com Jesus. Possivelmente amanhã, né, eu também vou trazer outra reflexão para você. Deus te abençoe, olha, um forte abraço para vocês. Fiquem com Cristo, o bendito fruto. Que Deus os abençoe hoje e sempre. Amém. Tchau, tchau.